As críticas do presidente, elas procedem? Boa tarde, William. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Felipe. É uma história que nós já acompanhamos, né? Até o teor das críticas e até as razões que levam o presidente a criticá-los nesse momento não são inéditas. No seguinte sentido, os dois ministros, e aqui eu não estou fazendo uma defesa dos ministros, verdade seja dita, tenho muitas discordâncias, especialmente com os dois, mas eles estão agindo, pelo menos neste contexto, no rigor da Constituição e talvez, pelo que eu entendi das críticas atuais do presidente da República, elas decorram de um artigo escrito pelo Barroso, enquanto jurista, enquanto professor de Direito Constitucional, num jornal de grande circulação, onde ele faz uma defesa de um eventual controle das redes sociais. Controle não no sentido de ser imposta uma censura, mas controle no sentido de nós não permitirmos que qualquer informação, por mais inverídica que seja disponibilizada à população. Então, diante disso, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu creio que neste contexto não há razão por parte do presidente da República quanto a uma manifestação tão efusiva. Ouzunov, você acha que o presidente tem razão nos seus questionamentos, nas suas críticas? O presidente usa sempre essa linguagem, né? Um tanto quanto tem gente que diz que é simples, tem gente que diz que é brutal, tem gente que diz que é tosca, mas eu acho que os ministros do STF, eles se posicionam politicamente, até escrevendo artigos, querendo bancar aí o influencer, às vezes, o ministro Barroso principalmente. Então, a partir do momento que eles querem agir nessa arena política, eles estão sujeitos a críticas e críticas duras aí por parte do presidente da República. Eu vou discordar do Acácio, respeitosamente, Acácio, mas eu acho que os ministros não têm agido aí de acordo com a Constituição, né? Existe aquele artiguinho lá no regimento interno do STF que tem motivado aí até, a gente tem o Roberto Jefferson ainda preso, essa grande, né, entre aspas, estou sendo irônico, essa grande ameaça à democracia, um velhinho lá debilitado chamado Roberto Jefferson. Bom, temos um empate. Felipe Bueno chegou a sua vez. Então, as críticas do presidente da República aos ministros, elas procedem? Não entendo que procedam, entendo que é importante sempre diferenciar o político do partidário. E eu imagino que, de modo geral, isso valeria para qualquer presidente. Os ministros do STF têm nível para não descer, não produzir respostas tão baixas quanto as críticas do presidente da República. Agora, por menos que isso, né, o presidente teve que teve que ler, né, e ouvir as repercussões de uma carta do presidente da Anvisa, por menos que isso. E aí chegou a dizer que não foi bem isso, que não foi isso que ele quis dizer. Agora, Acácio, eu te pergunto, né, peço a sua ajuda para esclarecer um ponto rapidamente, se for possível, é claro. Até que ponto vai o limite de um indivíduo, de uma pessoa física, integrante do STF, de responder esse tipo de comentário? Ou tem que ser 100% institucional? Boa tarde para você, Acácio. Boa tarde, Felipe. Eu acho, e não há uma regulamentação nesse sentido, mas a gente tem que partir do que diz a Constituição sobre a judicatura, sobre o que os juízes, sejam eles de piso, sejam eles os ministros, a forma como eles devem agir. Um juiz deve agir de acordo com a imparcialidade. A partir do momento que um ministro do STF ou qualquer juiz responda uma imputação como essa de forma categórica, ele estaria deixando de ser imparcial. Eu acho que o presidente da República faz essas críticas, repito, disse há pouco que neste contexto as considero infundadas, mas uma vez que os ministros fizessem uma resposta que não fosse uma resposta institucional, uma resposta da presidência da corte defendendo seus membros, se eles o fizessem enquanto pessoas físicas, eu acho que eles estariam deixando de lado a imparcialidade. Até porque, uma vez que você
se predisponha a julgar determinadas circunstâncias, independentemente do grau de jurisdição, você está sujeito a críticas e você deve conviver com elas, por mais infundadas ou descabidas que elas sejam em determinado